Fala pessoal, eu sou o Nicolas, esse daqui é o canal Pro 4.0, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um case de como a gente consegue construir um Power Apps do zero em menos de 40 minutos. O case vai ser um Power Apps onde a gente pode criar solicitações de férias, onde um gerente vai aprovar ali com um approve, reprove dentro de um e-mail, tudo automatizado. Então, acompanhe o vídeo e vamos lá. Beleza, pessoal. Então, para a gente ter efetividade, ter sucesso e construir um app de forma rápida, a primeira coisa que a gente precisa ter é claro na nossa cabeça qual é o nosso objetivo. O que nós queremos de funcionalidade nesse aplicativo e o que eu preciso para garantir que esse aplicativo atenda essas funcionalidades. Então, vamos aos requisitos. Ok. Nosso objetivo aqui é criar um aplicativo onde o colaborador entre e solicite as férias dele. Então, a partir disso, o gerente dele aprova ou reprova essa solicitação. É bem simples. Aqui a gente está partindo de uma premissa onde não existe um banco relacional entre quem é o gestor de quem. Então, a gente vai fazer um exemplo onde o próprio colaborador aponta quem é o gerente dele. Ok? Então, vamos lá. A gente precisa, obviamente, de uma lista de colaboradores, uma base de dados onde fique armazenado esses colaboradores e as requisições deles. Então, essa base de dados ela vai precisar conter o ID, que na vida real é o CPF, o RG, ou até mesmo o número da empresa, desse número de registro na empresa desse funcionário. A gente precisa do nome dele, do e-mail do colaborador, da data que ele deseja começar as férias dele, quantos dias ele pretende ficar de férias, e a gente precisa das informações de quem é o gerente, qual o nome do gerente e o e-mail dele, para que a gente possa direcionar no Power Automate um e-mail para o gestor, onde ele vai aprovar ou vai reprovar e vai fazer os comentários dele via e-mail. Ok? O objetivo é uma solicitação de férias. Então a gente precisa garantir que seja confirmado para o usuário que ele enviou a solicitação de férias dele, ok? A gente precisa também notificar o gestor de que ele está recebendo uma requisição de férias. Então a gente vai fazer isso de uma maneira automatizada. E, por fim, e o mais importante, é o gestor fazer essa aprovação ou reprovação das férias e isso gerar uma notificação para o colaborador, certo? Então vamos praticar? Para desenvolver esse aplicativo, eu escolhi usar como base de dados o SharePoint, por um motivo muito simples. Ele já cria algumas amarrações automáticas com o Power Apps e isso salva muito tempo para a gente no Power Apps. Então, para a gente criar essa lista no SharePoint, a gente precisa ter um site no SharePoint. Então, aqui eu já criei um site de solicitação de férias, certo? Aqui dentro desse site eu vou criar uma lista, clicando em Novo, Lista, e vou criar uma lista em branco. O nome dessa lista vai ser DB Colaboradores. Criar. Então vou criar, ele vai trazer uma lista com um campo default padrão ali do SharePoint. Ele trouxe como cargo. Poderia ter? Poderia, mas não é o caso, não está no nosso desenho. A gente vai se ater aqui aos nossos requisitos. O que é importante saber da lógica aplicada aqui no SharePoint. A primeira coluna dele é sempre o que ele chama de title. Vocês vão ver mais para frente que quando ele faz a relação com Power Apps ou Power Automate, ele chama esse primeiro campo de title. Então é importante para a gente ter aqui nesse primeiro campo a nossa chave, o nosso ID, alguma coisa que a gente consiga fazer a relação entre as informações, certo? Então a gente vai primeiro alterar o nome dessa coluna para o nosso primeiro quesito, que é o ID colaborador. Salvar.
Certo. O que mais a gente precisa em relação ao colaborador? A gente precisa incluir o nome do colaborador. Para incluir uma coluna, a gente clica em adicionar uma coluna e seleciona aqui qual o tipo de entrada que a gente vai ter aqui nessa coluna. Então é muito importante a gente saber quais vão ser os tipos de entrada que a gente vai ter aqui. É nome, então é texto. Aqui ele dá a opção, texto com uma linha ou com várias linhas. É uma linha só. Ok? Então vai ser nome, colaborador. E assim a gente segue. O e-mail é a mesma coisa, ele é um texto de uma linha só. E-mail, colaborador. O que mais a gente precisa saber em relação ao colaborador? A gente quer saber qual é a data que ele deseja sair de férias. Então aqui a gente já vai mudar o nosso critério. A gente quer um campo de data. Ele dá a opção data e hora. E aqui dentro do campo, vamos renomear primeiro, data, férias. Ele dá a opção de a gente incluir a hora ou transformar em um formato amigável. Não queremos nenhuma dessas duas opções. A gente quer somente a data. A gente quer saber também do colaborador quantos dias ele pretende ficar de férias. Então, a gente vai incluir aqui um campo numérico, número. Dias, férias. E aí a gente precisa das informações do gestor desse colaborador, para quem que ele está enviando essa solicitação. A gente quer saber o nome do gerente, e o e-mail do gerente. Ok? Certo, aqui está o grande pulo do gato. Aqui a gente já tem todos os critérios que a gente precisa para criar esse aplicativo. Todas as colunas que a gente precisa ter um input de dados para fazer essa solicitação. Então, aqui o SharePoint ele dá a opção para a gente clicar nesse botão Power Apps e criar um aplicativo. Aqui a gente vai nomear o nosso aplicativo com férias. Ele vai acionar o Power Apps, vai começar a carregar. E aí aqui o SharePoint ele começa a conversar com o Power Apps e fazer uma relação dos campos que a gente criou ali, das colunas que a gente criou, dos critérios que a gente colocou de input de informações e vai trazer para a gente aqui já um layout parametrizado com 90% das coisas que a gente precisa ter nesse aplicativo. Então, ele já vai trazer uma lista, uma galeria com uma lista dos itens que a gente tem ali no nosso SharePoint, quando a gente tiver dados imputados, óbvio. Ele vai trazer pela lógica, uma outra tela com o detalhe daquela lista. Então, para cada solicitação, você abre o detalhe e sabe o nome do colaborador, quando ele quer tirar férias, todas aquelas informações que a gente colocou ali. E um ponto importantíssimo, ele já traz um aplicativo responsivo. O que é responsividade? É a gente conseguir alterar o layout, ter uma resposta rápida do aplicativo à adaptação em outros dispositivos, outras telas. A gente está criando um aplicativo baseado numa tela orientada ali para um aplicativo mobile. Então a gente precisa aqui todos os itens contentes inseridos aqui nesse aplicativo, eles se ajustem a diferentes tipos de layout, de diferentes tipos de telas onde o usuário possa acessar esse aplicativo. Ok? São todos esses itens. Se vocês observarem aqui, do nosso lado esquerdo, a gente tem um menu de navegação, onde fica cada item
que está sendo utilizado para a construção desse aplicativo. Desde os ícones até os campos de input de texto, até os botões. Eu vou aqui para essa outra tela, onde a gente consegue ver um formulário. Esse detail form é o formulário de entrada criado para que, na verdade, esse detail form aqui ele é o display. Então, ele é o display do formulário que está armazenado lá no SharePoint. Aqui no Edit Screen, ele já trouxe para a gente o Edit Form. Aqui a gente consegue alterar as informações que estão no SharePoint. Está tudo sincronizado. Então, voltando ao tema da responsividade, cada um desses itens, se não fosse por esse método do SharePoint, nós teríamos que entrar em cada um dos itens e fazer a seguinte configuração. Aqui do nosso lado direito, a gente tem um cartão que mostra todas as propriedades da tela. Então, cada item que eu clico, ele mostra quais são as propriedades. Essas são as propriedades básicas. Quando a gente clica em avançado, a gente tem um pouco mais de ideia. Padrão, default, ele vem bloqueado. Então, cada item desse a gente tem que desbloquear se a gente quiser fazer alguma alteração. Max Length, a gente muda a largura máxima do aplicativo, do item do aplicativo. Então aqui, ó, ele já está parametrizando de uma forma que ele se ajuste ao tamanho da tela. Esse era o trabalho que nós teríamos que ter se não fosse o botão de criar o aplicativo no SharePoint. Okay? Então, a gente já pula várias etapas e já vai para os detalhes que interessam mais, certo? Então, a gente precisa dar aqui só aquela tapeada no nosso aplicativo, a gente renomeia os títulos para ficar mais fácil da gente se guiar aqui dentro do desenvolvimento. Então, essa primeira tela aqui, ela é o quê? O display das solicitações. Então, solicitações. Simples. Uma dica é sempre nomear aqui as telas, identificando o objetivo delas. Porque quando a gente cria um aplicativo com poucas telas, é fácil se guiar e não se confundir. Mas quando ele tem várias telas, vai dificultando o nosso trabalho. Então, se a gente não identificar qual é o objetivo, para que a gente está usando esse item, a gente começa a se perder um pouco, certo? Ok. Alteramos. Aqui é onde o usuário dá a entrada das informações dele de solicitação de férias. Okay? Aqui é onde ele visualiza os detalhes da solicitação que ele colocou. Uma coisa que a gente já consegue se atentar aqui. Lembra que eu comentei para vocês do title? Então ele já trouxe aqui para a gente, title. O que nós precisamos fazer é renomear de uma forma que a gente saiba do que isso se trata, ou qualquer outra pessoa que venha a editar esse aplicativo saiba do que se trata. Para isso, a gente clica no item, desbloqueia ele aqui do lado direito, clica no campo de texto
vocês veem que aqui no menu de navegação aparecem todas as propriedades editáveis desse item. Então, eu vou editar o texto inserido aqui e mudar para ID colaborador. Eu vou fazer o mesmo para as demais nomenclaturas aqui. A mesma coisa que a gente fez aqui nessa tela dos detalhes, a gente vai precisar fazer na tela para editar. Vocês veem que trouxe. Vou indicar aqui a quantidade. Ok, a gente terminou de formatar, a gente precisa conferir o que existem de campos aqui que estão aparecendo e garantir que tudo que a gente precisa aparece e o que a gente não precisa não aparece. Então, batendo aqui, a gente consegue ver que os campos que a gente parametrizou estão aqui. Único detalhe aqui no alterar a solicitação, tem esse campo anexo, que nesse exemplo que a gente está fazendo não é aplicável. O que a gente vai fazer? Vai selecionar esse item, desbloquear ele e deletar. Simples assim. Feito isso, nosso aplicativo está praticamente pronto. Então eu só vou dar mais uma formatada nele, deixar ele um pouco mais amigável, colocar um plano de fundo. A gente aplica esse plano de fundo em cada uma das telas. Ok? Aqui nesse ponto a gente já consegue criar uma solicitação, porém ela ainda não vai estar com a solução que a gente quer, que é a aprovação do gestor por e-mail, de uma forma mais automatizada. Para a gente fazer esse link, a gente vai precisar ir agora para o Power Automate. Power Automate, ele é aqui a plataforma da Microsoft, onde ele faz uma integração entre aplicações tanto da Microsoft quanto fora dela. Então tem integração até com aplicações da Google, Trello, várias aplicações mesmo. Então a gente tem duas opções aqui também. A gente pode criar um fluxo do zero ou a gente pode utilizar modelos que já existem. E é muito bom a gente utilizar modelos porque eles salvam muito do nosso tempo. Eles já dão uma estrutura do que a gente quer e a gente só precisa mudar ali as variáveis. Então a gente quer um modelo de aprovação que siga um fluxo de aprovação via e-mail. Então a gente clica aqui em modelos. Aqui em cima a gente consegue pesquisar os modelos por palavras-chave, início da palavra, não precisa nem colocar a descrição inteira. Aprova. Ok. O fluxo que a gente vai utilizar é esse aqui. Enviar e-mail de aprovação quando um novo item for adicionado. Lembra que o que a gente está utilizando é uma conexão com o SharePoint. Então, toda solicitação ela vai se iniciar com uma inclusão de uma linha naquela lista do nosso SharePoint. Por isso esse fluxo ele se adequa no que a gente precisa.
Então, toda vez que o usuário for lá e incluir uma solicitação de intenção de férias, vai gerar um fluxo que vai entender que foi criada uma lista, uma linha na lista do SharePoint, que vai disparar o fluxo aqui desse conector, que é o conector aprovações, que vai disparar um e-mail pelo Outlook com a opção de aprovar ou rejeitar a solicitação de férias do colaborador. Ele já vai trazer alguns textos padrões, alguns links padrão, mas não está do jeito que a gente quer. Por quê? Porque é importantíssimo, não tem como a gente seguir se a gente não indicar aqui no campo do SharePoint qual que é o endereço do SharePoint que a gente está utilizando. Aqui, solicitação de férias. Ele já traz uma dica, já puxa o que você tem ali dentro da organização de endereços de site. E qual que é a lista onde está essa tabela que a gente vai linkar as informações aqui. Que no caso é o DB colaboradores, se vocês lembram. Então, ok. Ele vai pegar e vai identificar aqui no SharePoint que uma linha foi criada. Com isso, ele vai começar uma aprovação. Que ele já traz aqui os parâmetros para a gente. Qual que é o tipo de aprovação, o título, a gente consegue mudar e a gente vai mudar, que é uma solicitação de férias. Uma aprovação, na verdade, né? Ok. Vocês veem que ele vai trazendo aqui do lado conteúdos dinâmicos. Esses conteúdos dinâmicos eles estão atrelados com essa informação que a gente deu aqui, do site do SharePoint que a gente está usando e da lista. Com base nisso, ele vai dar dicas de campos que a gente consegue trazer como variáveis aqui. Então, a gente consegue dizer que essa aprovação ela vai ser atribuída a o e-mail desse gerente. Quando for para esse gerente, vai seguir esse fluxo aqui. No caso, a gente só tem um gerente. Mas se fossem mais, eu poderia criar vários fluxos diferentes para vários gerentes. Aqui nos detalhes, a gente consegue parametrizar qual que é o texto que vai aparecer para esse gerente aprovar. Então, para deixar bonitinho aqui, solicito a avaliação do pedido de férias. Ok? A gente pode alterar essa variável aqui para o nome do colaborador. E tem alguns campos adicionais aqui, o link do item, descrição do link do item, que a gente não vai precisar usar. Ok? Então a gente passa para esse if aqui. Então, se for aprovado, se o gestor aprovar aqui no fluxo de aprovações, o que acontece? Se ele der um sim, ele envia um e-mail para quem? Eu consigo parametrizar também aqui de acordo com a lista do SharePoint para o e-mail do colaborador que está fazendo essa solicitação com o assunto. Solicitação de férias aprovada. Eu não quero nenhuma outra variável, já quero que no corpo do e-mail
colaborador já saiba qual que foi a resposta. E no corpo, no assunto do e-mail, o colaborador já saiba a resposta. E no corpo do e-mail, aí a gente consegue detalhar. Férias de a quantidade de dias que foi solicitada dias férias. Se a gente, quando tem muitos campos, a gente consegue também fazer essa busca dinâmica aqui. Férias. Para início. Pronto, um texto simples. Tá. O padrão que ele trouxe aqui para a gente é só dar resposta para o usuário se a aprovação for sim. Mas eu gosto de saber quando as minhas férias foram rejeitadas também. Qualquer um vai querer. Então a gente vai usar exatamente a mesma lógica da aprovação se sim para a reprovação. Eu vou enviar um e-mail Office 365, enviar um e-mail V2 e aqui eu vou escolher. Tá vendo que não está trazendo as opções para a gente? Se você clicar aqui em adicionar conteúdo dinâmico, ele vai dar o display daquelas mesmas informações que ele deu para o send e-mail da aprovação. Então, enviar um e-mail para o colaborador com assunto. E a gente usa o mesmo padrão que a gente aplicou ali. E traz para cá. Então, férias de reprovada. Ok? Feito isso, a gente nomeia aqui o nosso fluxo. Aprovar férias. Salva. E aí a gente habilita para testar. Para que serve esse teste? Para saber se o fluxo está funcionando. Então a gente vai primeiro deixar ele aqui como manualmente, como se a gente fosse dar um input manual. Ok? A gente volta aqui para a tela de monitoramento desse fluxo. E agora a gente vai efetuar uma ação para ativar esse fluxo de aprovações. Então a gente vai lá para o Go Férias. Estamos aqui no modo de visualização. Aqui no canto superior do Power Apps, a gente clica em Play e executa o aplicativo como se fosse um usuário já utilizando ali para fazer as solicitações dele. Então a gente vai criar um novo item, um ID fictício do colaborador, o nome, um e-mail, quantos dias de férias, o nome do gerente e o e-mail do gerente. Ok? No caso eu estou usando o mesmo e-mail por conta de ser um teste, para a gente conseguir visualizar aqui. Eu dou um enviar. A gente viu que já incluiu aqui na lista, então já incluiu na lista do SharePoint também. Então já é para disparar o nosso fluxo, ok? Então vamos conferir no e-mail se já chegou a solicitação. Aprovação de férias. Chegou aqui no e-mail.
que o gerente tem que fazer é abrir o e-mail e aqui ele vai avaliar se ele vai aprovar ou vai rejeitar as férias que o colaborador solicitou ali utilizando o Power Apps. Você vai aprovar, insere aqui o comentário, se quiser. Dá um enviar. Aqui no fluxo, ele vai completar o fluxo, enviou o e-mail para o solicitante, acabou. A gente viu que é possível criar um aplicativo do zero em menos de 1 hora, menos de 40 minutos, com funcionalidades que a gente consegue aplicar e a gente consegue adaptar para várias utilidades no dia a dia aí do nosso back-office. Então é o seguinte, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aí o seu like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos, comenta aqui, dá dica pra gente de o que a gente pode trazer de conteúdo, o que vocês acham útil. Se ficou com dúvida em algum momento do vídeo, compartilha com a gente e eu vejo vocês na próxima. Valeu?